Pessoal, eu já tenho falado pra vocês aqui que eu ainda não consegui passar por nenhum médico, né? Minha consulta, ela tá programada aí pra amanhã. A ultrassom, em tese, era pra ser dia 20, mas parece que não vai dar certo. Então, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer, né? Mas, assim, semana passada, eu tava sentindo dores no pé da barriga. E aí, eram dores que eu não sabia se é normal, porque realmente você sentir alguns repuxões é normal, porque o útero tá crescendo pra acomodar o bebê. Mas eu comecei a sentir umas dores um pouquinho mais fortes. No dia 12, eu rodei aqui na minha cidade inteira, atrás de um médico para poder tá fazendo algum ultrassom, né, para ver se estava tudo bem. Porque desde quando eu descobri a gravidez, que foi dia 26 de dezembro, eu não consegui passar por nenhum, porque o pessoal tava de recesso, depois a maioria dos médicos de férias, quem faz ultrassom também tava de férias e tudo mais. E aí eu tava um pouco preocupada, porque a minha consulta com a médica que eu vou tava marcada, no caso, pra amanhã, né, dia 18, então tava ainda longe. Aí eu comecei a sentir algumas dores. Rodando aqui na minha cidade toda, eu não consegui nenhum médico, nem fazer ultrassom, nem nada. Me indicaram pra ir no UPA aqui da minha cidade, né? Porque eu tenho plano de saúde, então normalmente eu vou nos hospitais particular. E aí eu fui no UPA por indicação, falei assim, não, vai lá no UPA, porque às vezes você consegue encaminhamento e tudo mais, né, de emergência. Fui. E assim, pessoal, eu fui extremamente maltratada lá. Eu não consigo nem descrever pra vocês, porque assim, eu fui ter plano de saúde não tem muito tempo, né? Então, eu sempre ia nessa rede pública e tudo mais. Só que eu nunca fui tão maltratada, mesmo sendo rede pública, igual eu fui no dia 12. Todos os profissionais muito mal educados. E eu falando que eu tava com dor, que eu não tava aguentando de dor. E que eu tava preocupada, expliquei a situação toda, e que eu não tinha passado por nenhum médico e tudo mais. E não adiantou. A menina do laboratório veio me entregar o potinho pra colher urina, né? Eu peguei e falei pra ela assim, não, mas eu tinha falado com a médica que eu queria fazer um ultrassom, né, pra saber se tá tudo bem. E aí, gente, olha, eu não sei nem descrever o que eu senti. E assim, foi geral, sabe? Então, assim, é muito triste a gente ter que depender da rede pública e ser tão maltratado e humilhado desse jeito. Isso eu não tô falando que a rede particular não acontece de ter atrasos, não acontece os problemas também, porque acontece. Só que eu tô contando a minha experiência. Já aconteceu de eu esperar horas e horas e horas no hospital particular. Eu sei que tem diferença também para quem tem plano de saúde, quem paga particular. Eu sei que tem também, eles dão preferência para quem paga e não tem um plano de saúde. Só que assim, eu nunca tive uma experiência tão ruim quanto eu tive nesse dia. E eu fiquei lá quase 3 horas esperando para depois eles falar que não conseguia fazer nada, que eu não tinha que estar ali, que eu tinha que ter ideia no posto de saúde, que ali eles não podem fazer nada, e que eu não tava com dor não, que eu não tava com nada de risco, sabe? E que se eu tivesse com alguma coisa de risco, eles davam um jeito, mas que eu não tava não, que eu tava era com infecção urinária. Eles falaram pra mim, assim, que eu tava falando pra eles que eu não tava com infecção urinária, porque eu direto tenho infecção urinária. Hoje em dia não tanto, e eu sei como é, e eu realmente não estava com infecção urinária. Então assim, além dos gestos, da fisionomia das pessoas ali. Então, eu saí de lá e falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito, porque eu preciso ver se tá tudo certo. Eu não conseguia pensar que se tivesse alguma coisa errada eu não tinha dado um jeito, entendeu? Aí eu peguei e fui numa clínica particular que tinha de frente a esse hospital, essa UPA, né? E eu paguei, foi R$200. Mas assim, gente, é um desabafo, né? Porque a gente que passa por isso, a gente sabe como que funciona o sistema. E aí eu fico imaginando as situações que a gente vê por aí, né? Que é pior.
E às vezes a gente pensa que não é possível que aquilo ali é uma realidade. Mas você vê que realmente existem pessoas que se dizem profissionais que nem ser humano direito não é. Mas enfim, eu fui lá nessa clínica, aí eu paguei o ultrassom. Lá, quem faz o ultrassom é um médico, só que não é uma consulta. Ele tá ali só pra realmente fazer o ultrassom e falar assim, se tá tudo bem, né? Se tem alguma coisa grave acontecendo, mas não é uma consulta. E eu fui, gente, isso no dia 12 desse mês. Paguei R$200 e fiz o ultrassom. Nisso, pessoal, como eu falei no vídeo passado, que eu vou deixar aqui no final pra vocês darem uma olhadinha, quem não viu, eu descobri a gravidez no dia 26/12. E até então, em novembro, eu tinha feito alguns exames e tinha dado tudo negativo. Exame de rotina, eu fiz o ultrassom, fiz o beta, fiz ressonância e nada. Deu que eu tinha endometriose e cisto no ovário. Pessoal, na hora que o médico foi fazer a minha ultrassom, ele foi fazer a transvaginal. Aí ele pegou e já falou assim... Na hora que eu vi no monitor, eu falei assim, nossa, mas esse bebê tá grande demais, né? Assim, eu não tenho experiência, mas eu imaginei, gente... Assim, eu tava esperando que eu tava no máximo em 2 meses, né? Eu pensei assim, é muito grande. Aí ele colocou, né, pra fazer o transvaginal e falou assim pra mim... Não, seu bebê já tá muito grande, você não precisa da transvaginal, não. Aí ele foi pra fazer o ultrassom pela barriga, né? Gente, na hora que ele colocou, um neném enorme neném. Eu já falei assim, misericórdia, né? Esse menino não vai passar aqui. Ou menina, né? Eu assim, pensei, não vai passar aqui. E aí ele pegou e falou assim pra mim que eu tava de 14 semanas. Isso no dia 12. Ele falou assim, olha, eu acho que você já tá com uns 4 meses completo. Mas é no mínimo 14 semanas que você tá. Gente, na hora que ele falou isso, eu fiquei sem reação. Sem reação nenhuma. Porque assim... Eu estando aí de 4 meses, quase completo ou completos, eu passei pelo primeiro trimestre sem saber que eu tava grávida. Eu não tomei nenhuma vitamina, não tomei nada. E eu fui no hospital e falei todos os meus sintomas. A médica ainda falou assim, não, pra mim você tá grávida e tudo mais, mas a gente precisa do laudo. E deu tudo negativo. Gente, quando que eu falo, é tudo, assim... De quando eu tava grávida pra cá, depois eu fui fazer a soma, eu fiz uns 5 testes de farmácia. Eu fiz 2 testes, contando com o do hospital de beta, de sangue. Eu fiz uma transvaginal. Fiz uma ressonância. E não tinha neném, tudo negativo. E eu com todos os sintomas que vocês possam imaginar. Menstruação atrasada, dores, tudo que vocês podem imaginar. E tudo negativo, e não vi o bebê nenhum. E aí eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que eu já estava de 4 meses de gestação. E assim, eu sentia, gente. Só que como que você faz quando você sente, você faz todos os exames possíveis e dá negativo? Você fala assim, não, eu tô errada, é coisa da minha cabeça. E eu estou muito assustada. Porque até então eu não passei por médico nenhum, igual eu falei pra vocês, a minha consulta é amanhã. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer ultrassom, não sei que dia, porque até então era dia 20, só que agora já parece que já não é dia 20 mais. E aí eu não tomei nada. E a minha alimentação, agora que eu percebo, desde quando eu tô grávida, minha alimentação estava horrível, né? Porque de um tempo pra cá, por causa da falta de apetite, dos enjoos, eu não tava conseguindo comer nada. Agora que eu tô conseguindo voltar a comer direito, um pouco mais, né? E então, assim, eu tô nessa situação. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, tô de boa. Fiz exame e deu negativo. Olha, pra quem não quer engravidar e pega e acha que tá grávida e o resultado dá
negativo, vocês não confiem. Porque não dá pra confiar. Existem casos e casos. No meu caso, eu estava grávida. E até ressonância eu fiz. Então, assim, eu não imaginava que eu ia passar por isso. Eu achei que eu ia conseguir ter o primeiro trimestre seguindo tudo certinho, mas não foi o que aconteceu. Por um lado, eu acho bom. Por que eu acho bom? Porque, assim, a minha gravidez, ela é uma gravidez de risco. Para todas as mulheres, e principalmente no meu caso, os 3 primeiros meses são os mais propensos a ter um aborto espontâneo. E graças a Deus eu já passei por esse período. Isso não significa que não possa acontecer alguma coisa, mas os meses de mais risco eu passei por ele e nem sabia que estava grávida. Então, assim, gente, agora eu peço a Deus que o neném esteja bem, porque nesse meio tempo eu tomei contraste, eu tive que tomar 5 dias de anticoncepcional, porque a médica indicou que a minha menstruação precisava descer para eu poder ir fazer o exame e depois fazer uma cirurgia de endometriose. Eu já estava grávida. Então, assim, tomei garrafada, não tive cuidado nenhum nos 3 primeiros meses, andei de moto, pilotei moto pra cima e pra baixo, sem cuidado nenhum. E tudo, gente, tudo sem pensar, sem cuidado nenhum, porque em tese, eu não estava grávida. Então, assim, quando vocês colocarem na cabeça que vocês acham que vocês estão grávidas, olha, tenta. Pode ser que não esteja, pode, mas pode ser que esteja também. E os negativos nem sempre são negativos. Então, assim, eu quis trazer isso aqui pro canal porque é uma experiência que eu diria assim, não é uma experiência única. Eu não sou a única pessoa que já passou por isso. Tem casos até piores que a gente sabe, mas eu acredito que seja uma experiência rara, porque não é fácil. Se durante esse período eu não tivesse feito exame nenhum, era uma coisa, mas no caso eu fiz, gente. Eu fiz, eu tenho todos os exames aqui em casa, tudo. Eu tenho todos os exames e não constava bebê nenhum. Então, assim, Deus faz as coisas perfeitas. Se o Senhor quis que fosse desse jeito, era porque era pra ser desse jeito. Então, agora a minha preocupação é pra saber se o neném tá desenvolvendo bem, se aconteceu alguma coisa, como que tá. Essa é a minha preocupação hoje. Porque não vai adiantar eu ficar igual o médico que fez a minha ultrassom. Ele falou assim, não vai adiantar você... Eu expliquei pra ele mesmo ficou chocado. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas agora você tem que se preocupar que você já tá de 4 meses. E é isso. E realmente, gente, assim, não tem o que eu fazer. Já foi. Agora eu tentar arrumar daqui pra frente. E ver o que eu posso fazer daqui pra frente. Começou a chover aqui, às vezes vai ficar ruim pra vocês me ouvirem. Mas só pra mostrar, não sei se vai dar pra aparecer aqui. Vou ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, peraí. Ó. Olha aqui, gente, ó o tamanho, ó. Daqui a cabecinha, tá vendo? Aí aqui a coluninha, até aqui, ó. Aí aqui já tem mãozinha, tudinho, gente. Isso aqui foi no dia 12. Olha lá, ó. No dia 12 que eu fiz esse ultrassom. Então é isso, pessoal. Às vezes a gente acha uma coisa, todas as provas falam ao contrário, e no final é você que tá certo.